Agora eu estou gravando. Se eu pego esse meu copo, faço uma força para frente ou para trás, a força que a minha mão está aplicando, ela é capaz de gerar um movimento no copo. Legal, até aí tranquilo. Só que existe uma força também que eu posso fazer e gerar uma rotação nos objetos. Então, por exemplo, vamos supor que a minha mão aqui, ó, ela fosse um braço de uma alavanca e ela pode tanto subir quanto descer. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa caneta e faço uma força forte aqui para baixo, a tendência é que meu braço faça esse movimento, ele começa a sofrer um giro. Se eu pego o meu braço e faço aqui com o meu dedo uma força para cima, ele vai dar um giro também no sentido anti-horário. Então, quando eu faço força nos objetos e tem um giro nele, essa força que acontece aqui no giro é chamada de momento ou torque. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir muito falar isso na engenharia. Toda vez que alguém falar para vocês a palavra momento, ó, aqui agora, presta atenção. Você vai lembrar em giro. É uma força que eu aplico para que alguma coisa gire. Então, tem um parafuso aqui, ó. Vou fazer uma força aqui, ó, na chave de fenda para parafusar. Aqui dentro não vai ter uma força sendo girada? Essa força é chamada de momento. Vou desparafusar o meu parafuso. Vou tirar aqui, ó. Vou pegar a chave de fenda e, ó, vou fazendo isso. Eu estou fazendo uma força na minha mão, força F. Mas o movimento que está sendo gerado aqui dentro, no interior, é chamado de momento. Beleza. Se isso ficou claro para vocês, deixa eu pegar aqui a tela. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Momento de uma força. Eu quero uma pergunta de vocês. Aonde vocês acham? Vamos supor que vocês aqui tem um pé de cabra aqui, eu preciso tirar esse parafuso aqui, ó. Vou colocar ele de vermelho aqui, ó. Esse camarada aqui. E aí eu vou pegar esse objeto aqui, ó, e eu quero tirá-lo daqui. Então o que que eu faço para tirar ele daqui? Eu venho aqui e faço uma determinada força aqui, ó. E aí minha pergunta para vocês, onde vocês acham que fica mais fácil eu arrancar esse parafuso daqui? Se eu aplicar minha força no ponto A, que está mais distante do meu ponto de giro, que é o parafuso, se por acaso eu aplicar a minha força no ponto B, que está no meio do meu ponto de giro, que é o meu parafuso aqui, ou vocês acham que vai ficar mais fácil eu aplicar minha força aqui no ponto C? Para eu poder tirar onde que vai me dar maior No ponto facilidade mais aqui? distante. O No ponto ponto, A, né, cara? no ponto A, mais distante. É a mesma coisa do macaco quando vocês vão fazer no carro. Sempre, pessoal, quanto mais distante for o ponto, mais fácil fica a retirada. Isso então me leva a lembrar uma coisa. Presta atenção nessa fórmula que ela é intuitiva. E, pessoal, isso aqui é igual a 1 mais 1 da quinta série. Não pode esquecer, tá? Ó, quando eu falo em força de giro, deixa eu apagar isso aqui para deixar arrumado para vocês, ó. Quando eu falo em força de giro, é a força que ocorre aqui. Força. Vou pegar aqui. Eu vou pegar essa caneta e vou colocar ela aqui. Isso aqui, ó. Isso tem uma força de giro ocorrendo aqui. Essa força de giro, ela tem um nome. Ela é chamada de momento. Na engenharia, vai chamar sempre de momento. Mas ela tem um apelido também que é chamado de torque, tá? A força que a minha mão aplica, ela tá aqui, ó. É esse camarada aqui, ó. Essa aqui é a força da minha mão. E o que que vocês não podem esquecer? Que para eu calcular esse momento, para fazer se aqui vai ficar mais fácil ou mais difícil, eu dependo também da altura, do tamanho, da distância que a minha força está sendo aplicada. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu dependo da distância que a minha força está sendo aplicada do meu ponto de giro.
Então, peraí, aqui não deu muito certo, não. Ó. Aqui assim. Peraí, eu tiro aqui então. Ó, eu preciso dessa distância aqui. Pronto. Então, pessoal, para eu calcular esse camarada que é o meu momento, eu preciso pegar a minha força e multiplicar por essa distância que é do ponto da minha mão até onde o giro está ocorrendo. Que no caso aqui, ó, se vocês forem observar, na verdade o giro está fazendo aqui, ó. Essa distância é isso tudo, ó. Deixa eu pegar aqui, só apagar esse pedacinho aqui, excluir. Essa distância, ela sai aqui de onde eu aplico a força até aqui, ó. É toda essa parte aqui. Então vamos lá. Eu vou passar a fórmula para vocês não esquecerem. Quando eu preciso determinar, olha bem, quando eu preciso calcular a força que está ocorrendo no meu ponto de giro, eu vou chamar essa força aqui de momento. Momento. E eu vou ter que pegar a força que a minha mão está aplicando e multiplicar pela distância, tá bom? Sempre força vezes distância gera aqui dentro um valor maior para mim. Se aqui a minha força for maior, eu arranco muito mais fácil esse meu pé de cabra, esse meu parafuso daqui, esse prego. Pessoal, agora eu quero aplicar com vocês isso daqui, ó, para vocês poderem entender essa fórmula. Então, para um minuto, respira e não esqueçam. Momento, força de giro. Força, F, minha mão. E essa força, ela depende da posição que eu estou aplicando ela. Vou fazer um exemplo, vou parar para vocês entenderem ou não. E me questionar. Pessoal, a gente na física costuma adotar alguns sentidos para as coisas. Então, por exemplo, presta atenção aqui, ó. Aqui, quando eu faço uma força para frente, a gente estava considerando que é positivo. Eu falei para vocês, ó, é sinal positivo. Se a força estiver para frente é positivo, se eu faço uma força para trás, negativo. Mas não existe força negativa. Existe, na verdade, uma posição que eu adoto. Todas as setas que estiverem para frente, eu estou adotando como mais. Todas as setas que estiverem para trás, eu estou adotando como menos. Isso é uma coisa que eu estou adotando. Então, olha bem o que eu estou dizendo aqui para vocês, ó. Se eu coloco um bloco aqui, um bloquinho aqui assim, tenho duas forças aqui, uma de 20 newtons e tenho uma outra força aqui de 15 newtons. E para trás eu tenho uma força de 7 newtons. Para você calcular a força resultante aqui, tudo que está para frente você adotou como mais. Então, o que você faria? Mais 20 mais 15. Tudo que está para trás, você adotou como menos. Então, menos 7. E aí você consegue determinar o valor da força resultante. Não foi esse combinado que a gente fez o tempo todo? Para o momento, também não seria diferente. É a mesma coisa. A gente vai adotar um sinal para o momento. Então, é o seguinte, ó. Toda vez que você aplicar uma força e ela gerar esse movimento aqui, ó, tá? Estou fazendo uma força aqui. E ela fizer esse movimento para cima, que é o sentido que eu chamo de anti-horário, eu vou falar que o meu momento é positivo. Professor, eu posso adotar negativo? Pode. Mas para eu não falar inglês e você não ficar falando português no mesmo exercício e não ter um desencontro, a gente e os livros adotam dessa maneira. Mas se você quiser inverter tudo, no final o resultado vai ser o mesmo. Então, olha lá. Estou aplicando minha força, estou sendo direto na força. Força para cima, está fazendo o meu objeto fazer esse movimento. Movimento anti-horário. Momento positivo. Vou aplicar uma força aqui agora, ó. Vou começar a bater. Isso aqui vai girando. Tá indo no sentido do relógio, do ponteiro do relógio. Então, eu digo que o meu momento é sentido horário, porque ele está fazendo o movimento do relógio, e eu considero sempre o valor dele como negativo. Então, vamos gravar agora essas duas coisinhas para vocês não esquecerem, porque ela vai ser muito útil para a gente, ó. Essa primeira figura e essa segunda figura. A força aqui, ó, o camarada tá jogando para cima. Estão vendo, ó?
Então, esse meu objeto ele está fazendo esse movimento, sentido contrário do ponteiro do relógio. Então, aqui sempre é positivo. Lembra que o ponteiro no sentido do relógio, a gente vai adotar ele como negativo, tá? Estou fazendo uma força aqui para baixo, ó. E essa força para baixo vai girar o meu objeto para cá. Pessoal, tranquilo? Agora, ó, eu vou aplicar aqui, a gente vai parar um minutinho, não vou nem fazer o 3, eu vou direto no que é importante. Porque depois tem coisa que vocês não vão ficar usando, a gente só perde tempo. Aqui eu tenho um objeto, ó. Um objeto. Esse meu ponto que vocês estão vendo aqui, que é o ponto O, é o ponto de giro. E esse cara aqui, ó, é a força que eu vou fazer. Então, quando eu faço uma força de 10 newtons aqui, eu gero um movimento no meu ponto O. E eu quero que vocês determinem para mim qual que é o momento aqui, ó. Qual que é o valor desse momento? Essa questão, ela é muito simples, ela não tem erro. Se eu quero descobrir o momento, eu tenho que usar a fórmula. Momento é igual força vezes distância. É a fórmula que eu uso. Qual que é a força que eu aplico? A força que eu estou aplicando é uma força de 10 newtons. Ó. E qual que é a distância que essa força aplicada, ela está do meu ponto de giro? Aí vocês vão olhar para cá, ó. Presta atenção nesse detalhe aqui embaixo, ó. 2 metros, viram? Aqui da minha força até o meu ponto de giros, eu tenho uma distância aqui de 2 metros. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. E aí eu vou ter um momento aqui de 20. Pessoal, me responde aí no chat ou no áudio mesmo. Vamos no áudio para não perder tempo. Esse momento, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Positivo, porque ele está girando no sentido anti-horário, sentido contrário do relógio. Quem faz força para cima, vai fazer com que o meu objeto faça isso, ó. Esse movimento. Fácil, morreu. Ô, Juninho, Opa, diga. eu tô vendo você compartilhar a tela, mas eu não tô achando a sua câmera aqui. Eu não sei por quê. Tipo, tá só a tela compartilhada, mas a sua câmera não tá aparecendo pra mim. Tá Pra mim tá aparecendo pros aparecendo outros sim. aí? Pra mim tá. Tá aparecendo Estranho. também. E agora, apareci? Sim, você está aí. Só que quando você minimiza, fica. Eu posso opinar por deixar você numa imagenzinha única do lado direito da tela, o lado esquerdo eu te arrasto. Se você apertar no botãozinho, tem 3 botões, um com 3, um para. Na hora que você pega e coloca a sua imagem aí, que nem eu apareci agora, né? No cantinho, você apareceu na minha tela no cantinho do lado direito aqui. Aí tem um show grid vídeo Ah, aí. achei. Achou? Achei aqui, ô, João. Tem 3, 9, depois tem 2, um de um azulzinho maior, né? E depois tem o pequenininho. Você pegar o thumbnail lá, hide thumbnail view, se tiver em inglês aí, né? Aí você esconde ele ou vai escolhendo. Que nem quem fala, aparece aí. Eu estou com a câmera aberta, vocês estão me vendo. Se eu fechar a câmera, vai aparecer meu nome aí. Ah, entendi. Entendi. Beleza, não sabia disso aí não. Valeu, João. Beleza. Anos de reunião aqui, um ano a mais, pelo menos, de reunião, gente. Só ensinando a gente aqui, né? Não, aprendendo com todo mundo. É todo mundo Dividindo junto. conhecimento. Meninos, então aqui, como vocês falaram, para mim é positivo, porque se eu tô fazendo a força aqui para cima, ó, a tendência é que meu objeto ele faça esse movimento também. Então eu vou pôr um sinal de mais aqui, ó. Pronto. Mais 20. Agora vou parar aqui e vocês vão responder uma coisa para mim. Não existe em física nada que não tenha unidade de medida. Se eu vou calcular a força, eu uso newton. Se eu estou calculando a distância, eu uso metros, centímetros. Se eu for calcular momento, eu tenho uma unidade de medida. Pessoal, qual é a unidade de medida do momento? Vou marcar aqui, ó. Qual a unidade de medida para o momento? É o torque? Momento é a mesma coisa que torque, é um apelido só. Mas qual que é a unidade de medida? Por exemplo, eu vou falar para você calcular a força, você vai usar Newton. Eu vou falar para você calcular a aceleração, você vai lá na frente e coloca metros por segundo ao quadrado. Aqui na frente, ó, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar metros, metros por segundo ao quadrado, eu vou colocar Newton. Newton vezes Newton. metro. Newton vezes metro, muito bom.
Por que Newton vezes metro, pessoal? Por causa disso, ó. Se você pegar a fórmula aqui, a fórmula não é momento é igual força vezes distância. Eu sei aqui, ó, que a nossa força, a unidade de medida dela é Newton. E a distância a gente está medindo em metro. Então, o momento é Newton vezes metro. Newton metro. A gente fala Newton metro, tá? Então, eu acabei de determinar aqui, ó, a unidade de medida. Pessoal, foi muito fácil esse exercício, não foi? Foi muito tranquilo, não foi? Calcular, aplicar direitinho na fórmula, simples, básico, sinal. Todo mundo de boa? De boa. Então, Tranquilo. Começa assim, Júnior, tranquilo. agora eu vou judiar. Agora eu vou. Então, se tá fácil, mata essa. O que vocês me Bem. sugerem aí para eu calcular o momento? Vamos usar o seno ou cosseno? Daí eu Usando com x compõe o tempo, vetor, né? descobre o vetor da Isso. vertical e aplica a fórmula. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Ô, sala inteligente, que beleza. Gosto de povo assim. A regra. Escreve isso aqui, ó. Regra da física. Vou até escrever aqui. Vou pôr aqui assim, nessa caneta. Eu vou escolher um laranjão aqui, para ficar bem claro para todo mundo. A regra da física diz o seguinte: todo vetor inclinado eu não uso para cálculo. É proibido vetor inclinado. É proibido. Tá? E vocês podem escrever, vocês nunca vão usar em exercício nenhum um vetor que esteja inclinado. Se é proibido um vetor inclinado, eu sou o quê? Obrigado a decompor esse vetor. Obrigado a decompor em f de x e f de y. Pessoal, se vocês não entenderem esse exercício, não permita que eu passe para frente, porque senão aqui, ó, aqui vocês já não fazem mais nada, ó. Aqui não faz, aqui vocês rodam, aí vocês vão rodando tudo aqui, ó. Aqui não faz, aí empacou a matéria. Então é o seguinte, é obrigatório que toda vez que eu tiver trabalhando com vetores inclinados, eu preciso decompor esse vetor. Então eu vou pegar esse vetor de 8 newtons e eu vou colocar um para cima, aqui, ó. Um vetor para cima. E vou colocar um vetor aqui também. Tá aí. Esse meu vetor de 8 newtons, ele precisa virar dois vetores. Um que eu vou chamar de F de Y. Opa, aqui foi muito. E sempre com ângulo reto aí de 90, né? Sempre com ângulo reto de 90. E aqui, F de X. Agora, eu vou decompor esse vetor. O que vocês precisam fazer aqui? Primeiro passo é você procurar o ângulo. Seja certeiro no ângulo. Pessoal, se fizer isso, vocês não vão errar nada. Então, procura onde está o ângulo. O ângulo está aqui, ó. E esse ângulo, ele está encostando na que está em pé ou ele está encostando na minha reta deitada? Ele está encostando na reta deitada. Isso está claro para todo mundo. Então, eu preciso vir aqui, ó. E chamar esse cara, que é o meu f de x. E aí me ajuda uma coisa. Quando eu pego o ângulo e ele encosta na reta deitada, o ângulo está com a reta. Eu uso seno ou uso cosseno? Cosseno. Cosseno. Então, vocês vão pegar o valor da hipotenusa aqui, que é 8, e vão multiplicar por cosseno de 30 graus, tá? Então, toda vez isso aqui é obrigatório. E aí, quando você faz 8 vezes cosseno de 30 aqui, ó. 8 vezes cosseno de 30 dá 6,92. 6,92 newtons. Legal. Agora aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa. Se naquele lá você usou cosseno, no outro que está em pé, você usa seno. Então, 8 vezes seno de 30.
Pessoal, eu posso decorar que o em pé é seno e o deitado é cosseno? Posso fazer isso? Não. Não, o Não. ângulo, o ângulo que manda, né? É o ângulo que manda. Eu olho para o ângulo, depois do ângulo eu escolho. Agora, o que eu faço? 8 vezes seno de 30, se você fizer aí na calculadora, vai dar 4. Então, ó, eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, que esse 8 newtons, na verdade, ele deixou de existir. Agora eu passei a ter uma coisa assim, ó. Eu passei a ter o meu bloco aqui, ó. Tá aqui. E eu passei a ter a atuação agora de duas forças. Uma força para cá. Ei, eu ponho o negócio para sair reto aqui, ele sai torto. Aí, uma força para cá. E passei a ter agora a atuação de uma força para cá. Essas duas forças aqui, ó. E aqui e aqui. Essas duas forças agora, ela tem um valor de 4 newtons e a outra tem um valor de 6,92 newton. E é com essas duas forças que eu vou trabalhar agora, ó. Essa de 4 newtons. Essa de 4 newtons e essa outra de 6,92 newtons. E o meu ponto de giro tá aqui, tá? A 1,5 m. Pessoal, agora eu tenho duas forças. Eu quero um desafio com vocês. Eu quero que vocês determinem para mim qual é o valor do momento da força X em relação ao meu ponto O, que é o meu ponto de giro, e depois qual é o momento da força Y em relação ao meu ponto O. Quebra a cabeça um pouco, mesmo que vocês não consigam. Mas lembrem que agora a força inclinada, ela virou duas forças, uma deitada e uma em pé. E eu quero calcular o momento dessas duas aqui, ó. Dessas duas forças, a de 4 newtons, que é a força Y, e essa que é a X. Lembrando que momento é sempre força vezes distância. Força vezes distância. Ô, Juninho, Diga. tá errado se eu falar que o momento da força de X é zero? Perfeito. É zero. Por que que é zero? É porque tá no mesmo sentido da peça que tá lá encostando. Tá meio que empurrando o ponto de giro. Pessoal, perfeito. A observação aí foi magnífica. Eu não sei se todo mundo percebeu uma coisa, mas olha aqui. Não tem Pensa. movimento. Não tem. Pensa. Vocês vão pensar agora, vocês vão fazer o seguinte: é que se estivesse na sala de aula, eu ia pegar uma maçaneta para vocês verem. Mas pensa um detalhe. Quando eu faço uma força assim, ó, para baixo, essa minha maçaneta aqui, ó, ela vai abrir a porta. Eu posso também ter uma coisa e fazer uma força para cima, ela vai subir a maçaneta. Mas eu vou dar giro se eu chegar na maçaneta da minha casa e começar a puxar ela para frente, para cá. O que vai acontecer com a maçaneta? Eu vou arrancar ela. Eu não vou dar giro nela. Se eu pegar a mesma maçaneta, meu ponto de giro está aqui no meio, e eu começar a socar ela assim, ó, soco, 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 eu não estou girando ela. O que vai acontecer é que eu estou fazendo força e ela está se deslocando. Então só tem giro se a minha força estiver indo para cima ou se a minha força estiver vindo para baixo, ó, para cima, para baixo. Para cá, ela afunda. Para cá, ela desafunda. Então aqui não tem força. E aí, pessoal, presta atenção, aqui que entra a parte interessante do exercício. Se você for calcular, ó, compartilhar com vocês aqui, se vocês fossem calcular a força em X, ela ficaria desse jeito, ó. Momento da força em X é igual. O valor da força em X é 6,92 vezes. Mas agora, repara a distância. Eu chamo isso de linha neutra. Eu vou entrar com outro conceito com vocês. Ó, esse aqui, eu sei que vocês não vão entender tudo agora, mas vocês vão treinar. O que é a linha neutra? Presta atenção. Vocês vão procurar a seta e vai passar uma linha imaginária em cima da seta. E vocês vão calcular a distância dessa linha imaginária até o seu ponto de giro.
Então, se eu estou fazendo uma força aqui e o meu ponto de giro está aqui em cima, qual que é a distância da minha linha neutra até o meu ponto de giro? É quanto eu estou subindo. Se a minha força estiver aqui em pé e o meu ponto de giro está aqui, qual que é a distância da minha linha neutra até o meu ponto de giro? É quanto eu ando para caminhar até ela. Então, pegue a sua seta, passa uma linha imaginária por cima dela e tenta carregar essa linha até o ponto de giro. Você faça isso, ó. Passa uma linha imaginária aqui, em Não cima da sua tá. reta. Ah, peraí, foi mal, pessoal. Ó. Pega aqui a reta, ó. Aqui onde eu tô mostrando para vocês, tá vendo? Ó, com a seta. Vocês vão pegar aqui uma linha imaginária em cima da reta X, porque eu tô calculando o momento da reta X. E qual que é a distância dessa minha reta que eu tô passando aqui, ó, de laranja até o meu ponto O, até esse camarada aqui? Nenhuma, é zero. Se o meu ponto O tivesse aqui em cima, ó, aí tudo bem. Qual que seria a distância? A distância seria isso aqui, ó. Essa seria a distância. Mas como o meu ponto O ele tá aqui, ó, não tem distância. Então eu digo que essa distância aqui é zero, ó. E aí, qualquer número vezes zero dá zero. Então o momento da minha força X em relação ao ponto O, ele é zero. Por cálculo, essa é a explicação. Por lógica, é porque eu não estou gerando giro se eu colocar a minha força aqui, ó. Ela só está empurrando o objeto em vez de gerar giro. Agora, olha em relação à força Y aqui. Em relação ao ponto O. Eu tenho que pegar essa força aqui, que vale 4 newtons, e calcular agora a distância dela. Vamos passar aqui a linha imaginária, ó. Vamos pegar uma linha imaginária e vamos passar aqui de outra cor, para você enxergar isso aqui perfeito, ó. Uma linha imaginária aqui em cima da força Y. E qual que é a distância dessa linha imaginária até chegar ao ponto O? Até aqui, ó. Se você olhar aqui no desenho, ó, quanto que vale esse pedaço aqui embaixo? 1,5. Então, é a minha força que vale 4 newtons vezes 1,5. Isso daqui vai dar como resultado, ó, 4 vezes 1,5 é 6. 6 newtons. Moçada, positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque se você olhar essa força aqui, ó, ela tá, se eu faço ela para cima, ela gera um momento para cá, que é o sentido contrário do relógio. O contrário do relógio é anti-horário. Então é positivo. E aí, 6 newton vezes metro. Né? vezes metro. Isso, boa. Era para ver se vocês estavam atentos. Agora, pessoal, eu vou calcular o momento resultante. Momento resultante é só você somar as duas, a em x e a y. Então, a força, na verdade, essa de 8, ela é junção da de x com a de y. Então, você vai somar 0 mais 6. E o momento resultante é 6 Nm. Parece bobo, né? Alguém poderia interpretar esse resultado para mim aqui? Tá girando o eixo com uma força de 6 Nm. Isso significa, pessoal, o seguinte. Aqui está o objeto. Eu estou fazendo uma força aqui, ó, perpendicular, formando 30 graus aqui, de 8 newtons. Quando eu faço essa força para cima de 8 newtons, eu gero uma rotação aqui, ó, uma força de 6 Nm. E quem mede isso é um aparelhinho chamado torquímetro, que é esse aparelho aqui, ó. Quer ver? Por isso que chama torque, torquímetro. Esse aparelhinho aqui, ó.
Custa R$ 2.833, tá? Ele passa aqui no visor, ó. Ele tem várias configurações aqui. O aparelho está num precinho muito bom, viu, pessoal? Aqui embaixo tá escrito que 19 pessoas estão interessadas nesse produto agora, tá bom? Se vocês estiverem interessados, já faz um Pix pra Vou gente comprar aqui. amanhã já. Já, na hora. Falar em comprar, pessoal, a gente precisa muito do laboratório. Então é o seguinte, ó. Eu vou, não sei como que vocês estão programados de viagem aí, mas em julho eu tô em Franca, no comecinho de julho. Aí eu vou marcar umas 3 aulas com vocês no laboratório para a gente fazer os experimentos, valendo nota para agosto, que é o experimento do concreto, tá? Que é a junção que a gente vai aplicar tanto para engenharia de produção quanto a engenharia civil, e uns experimentos de tração no ferro, tá? Aí eu marco com vocês no presencial, aí vocês separam um tempinho para mim aí, viu? Não vai embora, não. Todo mundo é de Franca, não é? Eu acho que o João Vitor é de Eu não. Batatais. É. Ah, Mas eu não. dou um jeito, é tranquilo. Não, Batatais é tranquilo, meu filho. Batatais é 50 km. Eu Pouquinho. não posso garantir nada, Júnior, porque estamos na implantação do sistema, né? Então eu tô torcendo para o home ainda, né? Depois é que eu não sei o que vai virar, né? Não, mas eu faço no sábado também, não tem problema não, a gente organiza. Mas eu preciso que vocês vejam o laboratório, pessoal. Não tem como aprender física e não tem como fazer engenharia sem ter um pouquinho de laboratório, não tem jeito. Então aqui, ó, eu vou começar a aplicar algumas coisas com vocês, só para a gente entender certinho como que funciona. Essa questão 5 aqui, ó, essa aqui, ela é muito boba. Eu vou fazer... Juninho, só, desculpa aí, só pode voltar ao finalzinho lá Ah, claro, aqui, Tá, essa. então ficou o MR é 6 newton-metros, pronto, chegamos na resposta que é essa aí, fechou. Fechou. Ela deu 6, João, porque a força em X, como caiu em cima do eixo, deu 0. Uhum. Então é como se ela tivesse sido anulada. Mas eu tive que explicar que ela existe, porque nem sempre ela cai em cima do eixo. Você precisa lembrar que a força resultante, quando a minha força tá inclinada, ela não é só a que está em pé. Ela é em pé mais a resultante da deitada. É as duas junto. Não, legal, legal. Né? Não, Tá? e acho que é a única pegadinha mesmo, né? Se a gente for olhar até quando a gente estava tratando dos blocos lá inclinados também, né? Que todas elas a gente tem que achar o Fx e o Fy. Ou seja, na verdade, nós estamos tentando achar, transformar ela de um ângulo passando para 90 graus para fazer o cálculo baseado no ângulo reto, né? Sim, E a mas diferença é interessante você entender o seguinte, ó. Você viu que uma força aqui deu 4 e uma força deu 6,92. Isso aqui é fato de vida real. Quando você joga um objeto inclinado, você não vai ver o objeto subir e ir para cá. Mas é como se você estivesse aplicando uma força que na vertical ela está empurrando 4 newtons e na horizontal ela estaria empurrando 6,92. É igual o chute da bola de futebol. Você dá um chute na bola, a bola faz esse movimento aqui. A bola realmente, você enxerga ela no ar, ela tem uma força, mas essa força aqui, ela é a composição de uma força deitada e de uma força que está em pé, tá? É isso que tem que ficar claro para vocês. Beleza, obrigado. Opa! Pessoal, vamos combinar assim, eu faço a questão 5, dou 5 minutinhos para vocês fazer a letra B, tá? Porque é bem simples, só para ver se vocês estão entendendo mesmo aqui. Então aqui, ó, mesmo raciocínio. Aqui eu tenho que, deixa eu pôr uma cor mais escura aqui, pôr um roxo. Eu tenho um ponto de giro aqui, que é o meu ponto O, e eu tenho uma força aplicada a 2 metros do meu ponto O, que é essa força aqui, ó. Ela está a 2 metros. E eu quero determinar o valor do momento. Então eu preciso lembrar que momento, toda vez que eu peço momento em relação a um ponto, eu tenho que saber que momento nada mais é do que força multiplicado por distância, tá? Isso é importantíssimo. Agora vamos ver aqui, quem é a nossa força? A força que eu estou aplicando é essa força aqui, ó, de 100 newtons. Agora presta atenção no que eu falei para vocês, e quando vocês forem fazer sozinho a questão 5, vocês vão entender, senão vocês vão errar, pessoal. Ó, pode confiar, eu conheço aluno. Olha o que o pai está falando para vocês.
Passa uma linha imaginária em cima da seta. Vai lá e risca a seta. Até você aprender a enxergar isso aqui, ó. Risca ela. Risca a seta assim, sem medo, ó. E começa a pegar essa seta e calcula qual que é a distância dela até o ponto O. Aqui tá óbvio que é 2, mas nem sempre isso é tão óbvio, ó. Se eu pegar essa seta e for carregando ela aqui, ó, até o ponto O, eu vou caminhar quanto? Então você vai ver que você vai caminhar aqui 2 metros, que é essa distância. E aí você tem um momento de 200 Newton metro. Tá certo, pessoal? Não esqueci de nada, não? Negativo, É, né? é negativo. Isso, muito bom. Negativo, porque quando eu faço a força aqui para baixo, ó, esse objeto ele tende a fazer esse movimento aqui, ele tende a baixar. Esse aqui é o movimento do relógio, ó. Então é menos. Pronto. Esse menos não está falando que ela tem nem menos existe, menos 200 newton lá no final, não. Ele só está dizendo para mim, pessoal, que eu tenho uma força atuando aqui, ó, no sentido horário. Sentido horário. 3 minutos para vocês calcularem para mim qual é o momento que essa força de 50 newtons exerce em relação ao ponto O. Pausei aqui o vídeo só um pouquinho. Galera no chutômetro, sem pensar muito, 100 newton-metros negativo. Aproveitando que o Juninho está escutando, né? Aí vai cair no bait. Olha o chat bombando aqui. 37,5. Para aqui, 50. É, pessoal, 37,5. Vocês estão craque, hein? Todo mundo concorda aí? Tranquilo? Foi muito fácil, né? Ó, é isso mesmo que vocês falaram. Olha que simples, não tem segredo. Deixa eu destravar aqui. Peraí. Ó, mesmo esquema. Se eu quero calcular momento, eu faço força vezes distância. Aí eu vou vir aqui e vou procurar onde está minha força. Ó, minha força está aqui, ó. 50 newtons. O que alguns alunos podem errar é pegar o 50 e multiplicar pelo 2. Mas cuidado, é o que eu falei para vocês. Sempre passem uma linha em cima dele. Então aqui, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão passar uma linha em cima dessa seta. Sem medo, ó. Passa a linha. Em cima da força. Como essa linha está deitada, qual que é a distância dessa linha até chegar ao ponto O? Ó, eu vou subir, 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 subir. Quanto que eu subi? Eu subi aqui uma altura, ó, de 0,75. Então, o momento aqui, ó, é 50 vezes 0,75, que dá 37,5. Vocês falaram aí. Newton vezes metro. E aí, ela é positiva ou ela é negativa? Negativo. Por que negativa? Sentido horário. Sentido horário. Mas o sentido horário é só porque ele colocou essa seta aqui no exercício ou vocês perceberam que ela é negativa mesmo? Eu percebi. É isso mesmo, pessoal, porque é o seguinte, ó.
Essa força aqui, ó, se você pegar e fizer uma força aqui para cá, a tendência desse objeto, ó, é que ele faça esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai fazer esse movimento para baixo, que é o sentido do relógio, por isso que é negativo. Vamos esquentar mais os motores e depois vocês entregar o trabalho, eu vou fazer uma listinha disso aqui para vocês verem se vocês aprenderam mesmo ou não. Ô, Júnior, deixa eu só te perguntar uma coisa aí. Ô, diga. Na calculadora eu faço a conta, aí fica dando lá raiz lá, né? Eu tenho que ficar apertando SSD toda hora. Não tem jeito de deixar esse SSD direto, sem ficar tendo que pressionar isso aqui? Olha, T tem. Mas eu usei essa calculadora aí faz uns 3, 4 anos. Eu não lembro, eu vou pesquisar para você e te falo. Tinha um jeito de configurar ela para ela ficar só no normal, sem apertar o SSD. Só que eu Uhum. não lembro. Eu vou dar uma olhada para você aqui e te Ah, falo. beleza, beleza, obrigado. Opa. Pessoal, essa questão aqui, você pode ver que eu tenho aqui uma tonelada grande de pontos de giros, né? Eu tenho o ponto C, que é um ponto de giro aqui, ó. Eu tenho o ponto D, eu tenho um ponto B aqui, eu tenho um ponto A. Repara que força aplicada, eu só tenho uma força, que é de 800 newton. Essa aqui, ó. E quando eu aplico essa força de 800 newton aqui, quando eu faço isso, eu puxo isso aqui, ó. Eu puxo essa força para cá, que eu estou mostrando para vocês. Acontece que todos esses pontos aqui, ó, eles vão sofrer o impacto dessa minha força de giro. E eu quero determinar isso. Qual que é o valor em cada um desses pontos quando eu aplico uma força de 800 newtons? Então, ó, só para vocês engatilharem aí, que eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça, eu tenho ponto A, B, C e D. Então, para eu calcular o momento que essa força exerce no meu ponto A, ou seja, aqui no ponto A, qual é a força que está acontecendo quando eu aplico 800 newton aqui? Eu tenho que pegar a minha força e multiplicar pela distância. Vocês vão fazer isso para o ponto A, depois vocês vão calcular para o ponto B. Ou seja, no ponto B aqui, ó, esse ponto, qual é a força de giro? Força vezes distância. Depois para o ponto C, depois para o ponto D. Será que todo mundo consegue brincar um pouquinho aí? Aí. Vocês querem uns minutinhos? Faz do ponto A e vai respondendo no chat para mim. Qual que é a força exerce em relação ao ponto A? Depois, qual que é o momento que essa força gera no ponto B? Lembra que o momento é sempre a força do giro, tá? Deixa eu interromper um pouco aqui para não ficar muito grande essa videoaula. Pronto. Entendi. O ponto fixo é qual? Ah, o ponto fixo é onde eu estou aplicando a minha força. Essa aqui, ó, os 800 newton. Deixa eu pôr de outra cor Ah, aqui, ó. tá. Aqui. E essa força de 800 newton que eu estou aplicando aqui, ela gera impacto no D, no C, no bola e no A. E qual que é esse Entendi. impacto que ela gera nesses pontinhos de mudança? Obrigado. Desculpa aí, Júnior, acho que eu não vi direito aí a Ah, imagem do que está o ponto fixo aí. o ponto fixo aqui que eu estou falando é onde eu estou aplicando a força. É esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Tá Ó. aparecendo nada, hein? Não. No desenho não tô vendo nada. Tá mexendo no desenho aí alguma coisa?
É esse pontinho F aí que está na ponta da seta. Ó, vê se tá aparecendo uma linha para você laranja, ó. Ponto laranja. Apareceu? Não vi nada, não. Eu tô meio cego aqui. Ai, gente, não tá aparecendo aqui uma linha em cima do laranja, não? Fala aí para mim, pessoal, se para você está. Você está desenhando uma linha agora nesse momento? Tô? Não, tá não. Ah, não. Eita, Ah, não. será que é porque eu pausei a videoaula? Tudo que eu faço não aparece? Pera aí, então, deixa eu despausar. Eu acho que não. Não. Faz Ó, sentido, né? voltei. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Aparecendo o dedinho. Tirei ele. Agora, ó, o dedinho aqui, tá aparecendo esse ponto? Tá, agora tá. Aqui, ó, esse aqui é uma seta. Eu vou desenhar uma cor aqui em cima, ver se apareceu. Agora sim, tá rabiscando. Ah, então eu acho que. Agora eu vou pausar, só para ver se o problema era do pausar. Ó, tá aparecendo a tela? Não, agora você Ah, tá fazendo João. algum desenho, não tá dando nada aí. Então tá. É porque quando pausa, ele perde aqui. Ó, aprendi mais uma. Beleza. Bem, então o ponto é esse aí. Beleza, obrigado. Isso. E aí, pessoal, em relação ao ponto A, vocês conseguiram? Quanto que deu? Aqui deu 2.000. 2.000. E o resto, pessoal, conseguiu entender porque em relação ao ponto A é 2.000? Responde aí pra gente. O ponto A não deu 2.000, não. Não? Deu O meu menos deu 2.000. 2.000. É. Não, Ó, o meu deu 2.000. vou engatilhar o ponto A para vocês então, para vocês verem Eu também aqui. deu 2.000. 2.000 Deu É, o menos meu. 2.000, né? menos 2.000, isso. É que eu não falei o sinal, isso mesmo. Ó, momento do ponto A. Eu vou pegar a força que está aplicando para todos os pontos é de 800. Então eu vou pegar 800 vezes a distância. Aí você tem que passar a linha imaginária aqui, ó. Você pega a linha aqui, faz ela aqui, ó. Essa é a linha. E se você carregar essa linha até aqui no ponto A, ó, você for carregando ela, ó, for levando ela até aqui embaixo, tá vendo? Quanto que dá essa distância até aqui? Vamos calcular junto, ó. Pega essa linha imaginária. A distância é 1,5 mais 1, ó. Observa comigo, eu tenho 1,5 aqui e 1 aqui. 1,5 mais 1 dá 2,5. Então esse valor aqui eu multiplico por 2,5. Então, momento em relação ao ponto A é igual a 2.000. Só que ele é negativo, pessoal, pelo fato de eu colocar essa força aqui, ó. Quando eu faço essa força aqui, ela vem para baixo, ela vem no sentido do relógio. Então, ela vem como menos 2.000 newton vezes metro. Deixa eu ver aqui o chat, se o pessoal tá. E da força bola aí, quanto que deu de vocês? Ah, muito bom, já responderam tudo aqui. O Davi já fez tudo. Menos 1.200. Isso. Agora eu vou fazer aqui de outra cor, ó, para vocês verem em relação ao ponto B. Eu vou pegar o valor da força, que continua sendo 800, ó. Vou deletar aqui para excluir.
Essa força continua sendo de 800 e eu vou multiplicar agora pela distância. Então, eu tenho que fazer a distância até chegar ao ponto B, o ponto bola. Então, eu venho aqui, ó, passo uma linha imaginária em cima dela e vou até o ponto bola. Essa distância aqui, ó, dá 1,5. Então, eu multiplico isso por 1,5. Isso dá 1.200, né, pessoal? 800 mais 400, 1.200. Vai dar aqui como resultado 1.200 e como a força aqui, ó, olha aqui para vocês verem, ela tá para baixo. Então isso é negativo. Moçada, essa matéria tá fácil, não tá? Tranquilo? Tranquilo. E o ponto C? Até aqui tudo bem. O ponto C é É brabo, zero. né? Zero. Zero, né? Não preciso nem fazer conta, né? Porque se você ver, se você puxar isso aqui para frente, ó, você não vai girar nada, você vai arrebentar, ó. Você vai puxar isso aqui, você vai fazer isso, ó. Você arrebenta ele. Então, o momento em relação ao ponto C, ó, é o valor da força de 800. Se eu passar a linha imaginária aqui em cima, ó, qual que é a distância dessa linha até o ponto C? Nenhuma, é zero. Então, o momento em relação ao ponto C é zero. Zero menos 2.000 menos 1.200. E agora, para fechar, o momento em relação ao ponto D de dado, que é esse aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, que agora vocês têm que prestar atenção aqui, senão vocês vão errar o sinal, ó. Observa que em relação ao ponto D, se você jogar isso aqui para cima, esse objeto, a força agora tem de ir para cima, ó, empurra aqui, ó. Vem aqui e faz uma força para cá. Quando você faz uma força para cá, a tendência desse ponto é fazer esse movimento, ó, é jogar ele para cima. Então você está vindo para cá, ó, pro B, pro D de dado. Então o momento vai ficar aqui. A força, que é de 800, vezes o valor da distância. A distância daqui, ó, até chegar aqui o ponto D de dado é 0,5, ó, vezes meio. E agora esse valor ele é positivo, porque ele é anti-horário, tá? Então o momento aqui é 400. Para um pouquinho a aula agora, ó. E responde para mim, para que vocês acham que eu calculei todos esses momentos? Eu vou tentar calcular o momento resultante, tá? Lembra que o momento resultante é eu juntar todos os momentos. Se eu calculasse esse momento resultante, vocês conseguiriam me dar uma interpretação? Falar para mim, professor, esse resultado significa que... Significa que seria o giro que de fato ocorreria? Isso, na verdade, é importante vocês observarem o seguinte, que não significa que a peça vai girar com essa força, tá? Ele tem um giro, esse giro pode estar ocorrendo lá em dentro, mas ela pode não virar. Por que pode não virar? Porque depende do tipo de material que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu faço um giro de 800, que é a nossa força aplicada, num material, por exemplo, num alumínio bem fraquinho, é lógico que ele vai girar com aquela força. Mas se eu faço isso num material de aço que tem alta resistência, eu vou estar fazendo. Tem uma força interna lá de 800 newton tentando empurrar, mas é lógico que meu material é muito mais resistente. Então não vai ter giro, mas tem uma força interna de momento ocorrendo, tá? Então, para isso, para eu falar que o giro ocorreu, eu preciso saber o tipo de material, a espessura do meu material, a seção do material. Se for um material muito fraco, realmente vai ocorrer um giro. Se for um material simples, não tem giro, tá? Se for um material forte, não tem giro. Mas tem uma força de giro tentando empurrar ele. Ficou claro isso, moçada, para vocês? Ficou, já só olhando esse desenho aí, eu vejo que lá em cima, na parte superior em D, em C e em A, ou eu estou vendo errado, interpretando errado, mas ele está ancorado aí, né? Tem parafuso nas duas pontas de todos eles. Sim, tá ancorado. Mas Quer dizer, assim, é o ponto, a gente fala, João, que isso aí é o ponto frágil. Deixa eu só te mostrar uma coisa para você entender. Eu vou calcular esse momento, eu vou juntar tudo, eu vou juntar os menos 2.000, todos os resultados que eu encontrei aqui, ó. Eu vou juntar o menos 2.000, ó. Eu vou juntar o menos 1.200, eu vou juntar o mais 400 e o zero eu não preciso, certo?
Se eu juntar tudo isso, aqui dá menos 3.200, mais 400. Quem deve 3.200 e ganha 400 vai ficar devendo 2.800. João, a sua pergunta, não sei se seria essa, mas ele está dizendo o seguinte: quando eu aplico essa força aqui, ó, essa força de 800 newton, como aqui deu negativo, a tendência dessa peça é que ela se esforce para cá, para esse lado, mesmo ela estando ancorada. Eu não estou dizendo que ela vai romper aqui não, tá? Mas a tendência dela é que ela venha para esse lado. Por quê? Porque é negativo, esse negativo é sentido horário, ó, horário, com uma intensidade de 2.800 Nm. Se eu colocasse essa força, por exemplo, aqui embaixo, ó, aí a tendência dela é que ela fosse para cima, dependendo da força que eu aplicasse. Então eu tento descobrir aqui, ó, qual que é o ponto frágil nessa peça que romperia com essa força se o meu material não fosse bom o suficiente para projetá-la, entendeu? Entendi, mas não compreendi. A questão aqui, João, que às vezes a maioria dos alunos confunde, é que acha que eu vou aplicar uma força aqui e eu vou romper ela daqui da parede, entendeu? Mas eu não estou rompendo. Conforme eu tenho uma força fazendo para cá, toda a minha estrutura invisível, ela está se movimentando. Uhum. Agora, se ela vai se movimentar ou não, eu dependo da resistência do meu material, tá? Então, imagina, você faz uma força dessa de 800 newton para cá, num materialzinho, por exemplo, no alumínio frágil. Qual que é a tendência dele? Ele vai soltar do que está ancorado e vai começar a tentar tender para cá. Ele vai começar a romper as fibras que estão nesse sentido horário. Agora, se eu colocar, por exemplo, um alumínio, igual eu dei o exemplo, que é um material mais forte, ela não vai romper porque a força de 800 newton é muito fraca para um alumínio. Mas lá dentro ele tem uma fibra que está recebendo uma carga de 800. Entendeu? É a mesma coisa de eu começar aqui, ó, te socar. Só que você está muito forte, você fez academia que lá não está fazendo impacto nenhum. Então a sua fibra está recebendo 800. Só que não está deslocando você, você está recebendo esse impacto. Deu para pegar mais ou menos essa ideia um pouquinho, agora que a gente está começando? Não, tranquilo, tranquilo. Tá? Mas a ideia nossa é essa, quando a gente trabalha com momento. Pessoal, eu vou refazer esse exercício depois, mas eu vou deixar mais ou menos aquele... Vou fazer esse aqui, ó. E depois eu vou refazer de novo. Senão fica muito conteúdo na aula, vocês acabam esquecendo. Mas deixa eu fazer só mais um aqui. Eu vou liberá-los, vou falar como que vai fazer, porque eu vou passar a correção da prova para vocês, pra vocês fazerem e me entregar depois. Mas eu vou refazer de novo, porque para não ficar muito conteúdo, tá? Então esse aqui eu vou fazer rapidinho, depois eu explico de novo para a gente fixar bem essa matéria. Mas para os alunos que têm mais facilidade, quiser descer o pau, manda bala. Primeiro passo, vocês precisam observar. Eu tenho um vetor inclinado? Sim, professor, eu tenho um vetor inclinado. Eu preciso decompor esse vetor. Eu preciso fazer esse movimento nele aqui, ó. Eu preciso pegar esse vetor, colocar uma força para cima, aqui, e preciso colocar uma outra força para cá. É o primeiro passo que vocês precisam fazer, tá? Sem medo. Aí você vai procurar o ângulo. Onde está o ângulo? O ângulo está aqui, ó. Esse aqui é meu ângulo. Aonde esse meu ângulo encosta, eu vou pegar o valor dessa força e vou multiplicar pelo cosseno. Então aqui eu tenho 200 vezes... Eu vou colocar ela aqui como força em x, tá? Para vocês não confundirem. Força em x é igual a 200 vezes o cosseno de 45 graus. Se a em x eu usei cosseno, do outro lado aqui, essa outra seta aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó, estou mostrando com a setinha aqui, ó, ela vai ter que ser seno. Então, a minha força em y aqui, ela vai ficar 200 vezes o seno de 45.
Pessoal, tanto o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Então, se eu pegar e multiplicar 200 vezes seno de 45, vai dar 141,42. Então, aqui vai ser 141,42 e aqui também vai ser 141,42. Tá. O que significa isso? Se você faz uma força inclinada de 200 newton, você está fazendo uma força para cima de 141 e para o lado e para baixo aqui, ó, na horizontal de 141, quando o ângulo for de 45 graus. Morreu aí. Agora eu quero determinar essa força aqui de 200 newton, o que ela gera aqui nesse meu ponto A, ó. Esse aqui é meu ponto A. Esse camarada aqui embaixo, ó. Vamos lá calcular? Então, eu preciso calcular o momento da f de x em relação ao ponto A e o momento da f de y em relação ao ponto A. Vou fazer aqui embaixo separadinho para vocês, ó. Momento da f de x em relação ao A, depois o momento da f de y em relação ao ponto A. Lembrando que momento é força vezes distância. Força vezes distância. Até aí, sem novidade nenhuma. Tá fácil, não tá? Agora, ó, eu já vou chegar na dificuldade que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Para fazer a força F de x em relação ao ponto A, eu vou pegar o valor da força F de x, que é esse valor aqui, ó, 141,42, e vou multiplicar pela distância. Pessoal, essa eu queria que vocês me ajudassem. Qual que é a distância da força F de x até o ponto A? 200 milímetros. Da F de x até o ponto A, 200 milímetros. Todo mundo concorda? Tranquilo? Perdão, a f de x é 100 100, né? milímetros. Tem. Ó, passa a linha imaginária aqui em cima da reta, ó. E calcula a distância dessa linha imaginária até o ponto A. A distância é isso aqui, ó. Essa distância vale 100 milímetros. 100 milímetros é a mesma coisa que 1 metro, tá? Eu vou converter isso para metro. Não, 100 milímetros é 0,1 metro, tá? É só dividir por 1000. Lembra que 1 milímetro é 1 metro, tem 1000 milímetros, tá? Então, 100 milímetros eu vou dividir por 1000. Aí eu vou apagar aqui, ó. E vou colocar vezes 0,1, tá? Lembrando que 100 milímetros é 0,1 metro, tá? Aquelas unidades que a gente já aprendeu. Vou calcular isso daqui. O resultado dá 14,14 Newton metro. Morreu aí. Agora, para tudo. Olha para cá, ó. Positivo ou negativo, pessoal? É isso que eu quero que vocês analisem aqui. Eu acho que é positivo. Negativo. Eu acho que é negativo. Negativo. O f de x. Eu também acho que é negativo. Ó, aqui dá para confundir um pouco. Por quê? Se você empurra para cá, eu já vou dar uma dica para vocês. Se você empurrar para cá, você vai ficar em dúvida se a peça vai subir ou se a peça vai descer. É natural que vocês tenham essa dúvida. Não dá para saber assim de cara. Mas aí quando acontecer isso, pessoal, você não faz, você deixa em branco por enquanto. Aí você faz a outra. Se a outra você conseguir detectar que ela é positiva ou negativa, vamos supor que essa aqui é positiva, essa aqui vai ser negativa. Ela sempre atua em sinais contrários, tá? Do momento. Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, não consegui descobrir o sinal dessa. Eu vou fazer essa aqui, a de Y. Vou pegar a força em Y, que é essa daqui, ó, que vale 141,42, e vou calcular a distância dela até aqui, ó. Repara que se eu pegar essa linha imaginária e levar até o meu ponto A, essa distância é de 200 milímetros agora, porque é 100 milímetros daqui, ó, e 100 milímetros daqui. Esse pedaço aqui embaixo, onde eu tô com a seta, ó. Tudo isso aqui é 200 milímetros. Então, eu tô pegando essa força aqui, ó, e tô carregando até aqui o meu ponto A.
Tá acabando, viu, pessoal? Então, eu vou pegar e vou multiplicar aqui. 141,42 vezes 0,2. Por quê? 200 milímetros. Lembra que é 200 vezes 10 elevado a menos 3. Lembra que a gente aprendeu, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Estou andando 3 casas para trás, ó. Isso dá 0,2. Quanto que dá isso daqui, ó? Se você multiplicar um pelo outro, o seu resultado vai dar 28,28. Agora, olha para esse daqui só e fala para mim se é fácil você intuir se ele é positivo ou negativo. Essa reta aqui, ó. Positivo? Tem para ser um positivo, né? Positivo. Se eu empurrar para cá, a tendência da peça, né, fazer esse movimento, ela vai ficar, ela vai subir, né? Ela vai fazer o sentido aqui, ó, anti-horário. Então, positivo. Então, se aqui é positivo, aqui negativo. Aí vocês vão calcular o momento resultante aqui, ó. Mais 28,28 menos 14,14. Pessoal, não assusta com a aula de hoje, tá? Se pareceu difícil, mas eu tenho um monte de videoaula, eu vou postar para vocês estudarem, tá? E vou ver um plantãozinho também para vocês. Então, o nosso resultado aqui dá mais, dá mais 14,14, né? Se eu somar isso daqui, Newton metro. Ou seja, essa peça toda ela aqui, vou apagar aqui só para vocês verem, a tendência de quando eu empurrar, ó, agora sim, ó, a tendência quando eu empurro isso aqui para esse lado, como aqui embaixo deu positivo, ó, a tendência é que toda essa minha peça tende a girar para esse sentido. Se ela vai romper aqui ou não vai, não sei, depende da espessura do meu parafuso, depende do que eu projetei, mas tem a força ali acontecendo, entendeu? Se você vai tirar um parafuso, você põe uma força de 100 newtons, você não tirou porque ele está muito apertado, a força que você passou lá dentro está existindo, você só precisa fazer mais força, tá? Pessoal, por hoje é isso, senão eu vou embananar a cabeça de vocês aí com um monte de matéria. Eu vou postar para amanhã a correção da questão 3 e 4 da prova, já está montada a videoaula. Eu só não postei ainda para não ficar muita bagunça aqui de matéria para vocês. Então, eu vou postar esse final de semana, vocês fazem, aí vocês me entreguem junto com o trabalho, eu vou abrir um campo para correção da prova. Pelo menos a questão 3 e a questão 4, que foi a campeã de erro. Tá? E na semana que vem, eu volto nessa matéria. Eu vou postar um videozinho para vocês não ficarem me ouvindo o tempo todo. Aí a gente pega tipo uma meia hora da aula para vocês poderem assistir a aula, fazer os exercícios com calma e me entregar. Aí eu volto e vou resolvendo os mais difíceis com vocês aqui, tá vendo? Ó, esses outros. Para eu não entrar nessa matéria aqui ó, ainda, para sobrar um tempinho para quinta-feira, que a gente já entra nessa parte aqui um pouco melhor, mais avançada, tá bom? Pessoal, baguncei muito aí. Vocês acham que dão conta aí de brincar um pouco? Murilo, mostra o arquivo sim. Me mostra o resultado do segundo de novo aí. Do segundo, aqui, ó. Do último que você... Esse aqui, ó. Ah, tá, beleza. Beleza? Eu tenho uma videoaula montada dela também, eu já vou postar para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso. Bom descanso para vocês. Amanhã sextou bonito, todo mundo, tá? E qualquer dúvida, vocês vão me chamando que a gente vai conversando, tá bom? Tá bom então, Juninho. Beleza, Juninho. Obrigado. Abraço, pessoal. Com Deus. Valeu, abraço. Valeu. Falou. Alô, Juninho, com Deus. Com Deus. Boa noite. Boa noite.